Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Hugo e hoje eu vou falar sobre hormônio. Você tem interesse em saber um pouquinho sobre hormônio? Fica aqui com a gente. Uma dúvida que eu recebo, frequentemente aqui no consultório é se usar hormônio faz mal ou se usar hormônio faz bem. A minha resposta ela acaba sendo a mesma para a grande maioria das pessoas, que é algo que eu já falei em vídeos passados. Depende. O hormônio é como se fosse um remédio. Ou seja, se ele é bem indicado, se ele é usado na hora correta, na dose correta, ele só tende a trazer benefício, sempre vai ter um risco de efeito colateral associado. Porém, se você usar o hormônio numa dose errada, sem exames prévios, de qualquer jeito, a chance dele te fazer mal é muito grande. Então, o uso do hormônio, quando bem indicado, eu acho que ele é ótimo, tá? Eu sou um médico que eu sou muito a favor do uso de hormônio quando indicado. E quando que a gente acaba usando hormônio, né? Existe aquele preconceito que só usa hormônio cara que quer ficar bombado, fortão, etc. Não, tá? A gente acaba usando hormônio, por exemplo, como contraceptivo. Então, quando uma menina ela começa a ter a vida sexual ativa e ela começa a se preocupar em não engravidar, né, em momentos precoces, ela começa a tomar um contraceptivo. E esse contraceptivo geralmente é um hormônio, é um esteroide. Ou eventualmente ele não é um hormônio, mas ele é um análogo hormonal, ele é uma substância que visa imitar a ação hormonal, tá? Então ele está usando um hormônio. Em outros casos que a gente usa hormônio, é na terapia de reposição hormonal nas mulheres que entraram na menopausa, né? Ou elas estão próximo à menopausa, mas elas têm sintomas climatéricos, né? Então elas até têm ainda um fluxo menstrual aqui e ali, todo descontrolado, mas ela já começa a sofrer aquele sintoma de fogacho, ou ela tem um ressecamento vaginal extremo, ou ela tem tonturas e assim por diante. E outro caso que você vai usar hormônios, né? Por exemplo, quando um homem vai usar hormônio masculino, testosterona, quando ele tem um problema que chama hipogonadismo, né? Então, por algum motivo, esse homem sofreu um traumatismo testicular, né? E ele não consegue mais produzir testosterona. E daí, se a gente instituir testosterona numa dose correta, seguindo todos os protocolos de saúde, né, todas as recomendações, é muito provável que esse hormônio vai fazer bem para essa pessoa. Porém, independente do caso, né, se a menina usando como contraceptivo, ou se é uma senhora usando para sintomas climatéricos, ou se é um homem usando para problemas de hipogonadismo. Então, independente do caso, né, da situação onde a pessoa esteja usando hormônio, ela sempre tem um risco de ter um efeito colateral. Então você deve conhecer algum amigo ou alguma amiga que falou: nossa, quando eu usei o contraceptivo me deu dor de cabeça, ou me deu acne, ou eu tive trombose, etc, né? Ou algum homem que falou: nossa, quando eu usei testosterona fiquei careca, aumentou minha próstata. Ou quando alguma senhora usou terapia de reposição hormonal, ela falou: nossa, quando eu fiz a terapia de reposição hormonal, melhorou meu fogacho, mas eu fiquei com dor na mama. Assim como qualquer outro medicamento, o uso de hormônio, mesmo ele tendo indicação e ele trazendo um benefício, ele tem um risco de trazer efeito colateral. Simples assim. Então, o uso de hormônio, ele é bom, ele é seguro, ele tem que ser discutido com o seu médico, ele tem que ser feito após a realização de alguns exames, né? Tem que ter alguma certa segurança e tem que ter fundamento, tá? Usar hormônio por usar, aí sim que a gente começa a entrar num mundo mais arriscado. Já fazendo um link, né, com vídeos passados, né, onde eu estava falando sobre envelhecimento. Então eu estava comentando em vídeos passados que envelhecimento é um processo natural, mas que não precisa ser um processo sofrido, né? Ele não precisa ser um processo de doença, tá? Existe um grupo, né, de médicos que estão começando a defender que usar hormônio de forma precoce minimiza os efeitos negativos do envelhecimento.
tá? É o que alguns médicos chamavam de medicina anti-envelhecimento, né? Do anti-aging medicine. Porém, isso é algo que ainda é muito teórico, tá? Ainda não tem pesquisa suficiente para ter alguma indicação absoluta. Então, como eu já falei em vídeos passados, como que a medicina funciona, né? Ela funciona através de evidência científica, né? E as pesquisas, né? Para você ter a medicina baseada em evidência, você tem que ter pesquisa, tá? E hoje a gente tem muita pesquisa já usando hormônio, mas o uso do hormônio nessas pessoas geralmente é para tratar doenças. Raramente a gente está dando hormônio para a pessoa saudável para ver se ela envelhece melhor do que uma pessoa que não está usando hormônio. O uso de hormônio para o envelhecimento saudável ainda é muito teórico, ele é muito discutível, ele ainda não tem evidência científica, porém é algo que possa ser sim discutida com seu médico. Imagina que você é um homem, né, de 60 anos, por exemplo, que você fala, bom, eu sou um homem saudável, né, mas a minha função sexual está aquém do que eu gostaria. E você faz todos os exames possíveis, né? A sua testosterona, por exemplo, ela está dentro do nível de referência, né? Onde a maioria dos laboratórios é de 250 a 750. E daí dentro desses exames você vê que você tem um coração saudável e você vê que você tem uma próstata saudável. Então, acho que nesse caso em específico, talvez o uso de hormônio faça sentido, né? Porque melhoraria a quantidade de hormônio no seu corpo, existiria uma maior ligação do hormônio no receptor e talvez a função sexual melhore, apesar de você não ser uma pessoa doente. Tudo é discutível, né? Eu acho que ainda não existe uma regra falando o hormônio faz bem e o hormônio faz mal. Acho que tem casos onde o hormônio faz bem e tem casos onde o hormônio é totalmente contraindicado. Tá? E daí é muito provável que o médico que está te assistindo, ele saiba esses protocolos. Então ele vai falar, ó, sinto muito, a senhora tem um câncer de mama, então para a senhora não existe reposição hormonal, né? Ou para uma menina jovem que fuma e já teve trombose pulmonar, ó, sinto muito, para você, moça, não pode usar anticoncepcional, né? Ou para um homem que às vezes tem disfunção erétil, tem problemas sexuais, mas ele tem um câncer de próstata ativo. Bom, sinto muito, talvez para o seu caso, agora o hormônio vai te fazer mais mal do que bem. Então, eu acho importante a gente não ter esse preconceito de que tal substância ou é boa ou é ruim. Eu acho que depende de cada caso, depende muito da discussão, né, entre médico e paciente, né, para saber os objetivos, para saber a segurança, para ver se o paciente aceita os riscos e chegando num consenso, acho que isso é o mais importante, né, chegando num consenso e informações, aí a gente vai decidir se vale a pena ou não usar o hormônio. Então a gente fica aqui para mais um vídeo, eu espero que tenha sido claro, né? Não quero nem incentivar o uso de hormônio, mas também não quero demonizar o uso de hormônio, depende de cada caso, tá bom? E gostando do conteúdo, dá um like no vídeo, tendo interesse em receber notificações para os próximos vídeos, inscreva-se no canal, liga a tal da notificação e, tendo dúvidas e comentários, deixa escrito aqui pra gente e comenta aqui com a gente também, se você acha que usar hormônio é bom, usar hormônio é ruim, se você já usou hormônio, se pensa em usar, tá certo? Um abraço e até a próxima!